No vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês, né, se eu começasse a investir hoje, como eu faria. Eu sei que eu não sou exemplo para ninguém, né, afinal eu tenho uma das piores carteiras que existe, né, de fundo imobiliário, mas a gente vai ajustando ao longo do tempo, né, e hoje eu tenho uma outra mente, eu tenho uma outra estratégia que até vem funcionando, vem corrigindo ao longo do tempo, e eu vou estar mostrando todos esses detalhes para vocês, logo após a vinheta. Fala galera, para quem não me conhece, meu nome é Wesley, tenho 36 anos e eu estou documentando toda a minha trajetória rumo ao meu primeiro R$ 1.000.000 com 40 anos. Investimentos, né? Hoje, com a experiência que eu tenho na parte de investimento, se eu fosse começar a minha carteira hoje, eu começaria de uma forma totalmente diferente da qual, né, eu investi, né? Mas todo investidor, né, ele vai errar muito. Até hoje, Warren Buffett, né, que é o maior investidor de todos os tempos, ele errou e ele vai errar ainda. Porque a natureza dos investimentos é contra-intuitiva à natureza do ser humano. Então hoje, se eu fosse começar a investir, a primeira coisa que eu teria é paciência, tranquilidade, né? Focaria no meu trabalho, em ganhar um pouco mais, em tentar me especializar em ganhar um pouco mais e começar os investimentos da forma como uma base. Renda fixa, compraria. Eu comecei, na verdade, na renda fixa, né? Tesouro direto, compraria os títulos do Tesouro Direto de forma tranquila. Começaria também já com uma carteira de ações, bem pequenininha, com 3 a 5 ativos. Uma carteira de fundos imobiliários também bem pequenas, né? E aí a focar em qualidade. Não estaria buscando um retorno de dividendos, né? E também a outra estratégia que eu usaria que é o seguinte, eu tentaria aportar, né, no mínimo 50% em renda fixa e os outros aportes eu ia diluindo na minha carteira de renda variável, ou menos ainda. Por quê, pessoal? Às vezes você compra uma ação ali, aquela ação você acha que está barata. E aí você começa a se empolgar, você começa a comprar sua posição, né? E depois que você aumentar muito a sua posição, você fica muito engessado e você corre um risco muito grande de oscilação de mercado. E por você não ter tanta experiência, você vai ficar muito preocupado em uma possível queda mais acentuada, né? Você vai querer vender na hora aqueles fundos ali ou ações. Então, eu, né, se eu fosse começar hoje mesmo, colocaria um pouquinho, porque o mercado ele muda muito, pessoal, a todo momento ele muda, né? Então, assim, começaria bem pequeno, mas de forma constante. Por quê? Eu ia pegar variáveis tipos de taxas, variáveis tipos de cenário, e num, né, exponencial ali de 5 anos, eu conseguiria ter uma exposição muito grande à renda variável, mas de forma consolidada, né? Se eu compro um fundo imobiliário X aqui, se eu aporto pouco e reconheço que ele tem um problema, eu consigo sair dele, mudar a minha rota, mudar a minha estratégia e focar num fundo melhor. Ou se eu tenho um fundo imobiliário ali que ele está passando por um problema e a cota cai, eu não preciso, né, desesperar e comprar muito daquela cota, achando que é uma oportunidade do século. Não. Você mantém a sua estratégia, porque você vai ter que comprar na alta, na baixa, na média. Você vai fazer uma mediana ali. E na consistência, você consegue crescer a sua carteira de investimento como um todo e você consegue crescer a sua experiência com os investimentos, porque é mais uma questão psicológica do que física, né? Eu não sairia tão desesperado igual eu fiquei de algumas formas, né? Que o meu maior erro foi ter buscado rentabilidade nos fundos high yield da época. Quando eu tinha um fundo que tinha um problema, o RECT 11 hoje tem um problema muito grande, tá com alavancagem. Parecia que queria só ativos ruins que tinham potencial de melhorar. Eu não queria comprar um ativo bom, tranquilo, previsível, que pagava aquele provento ali. Não, eu queria adrenalina, né? Eu queria a montanha-russa, subir e descer. E hoje, assim, eu estou pagando caro por isso. Não que eu me importe, entendeu?
Porque hoje eu tenho uma desvalorização de 60 mil reais, mais ou menos, na última vez que eu olhei aqui. Só que, porém, eu já recebi de dividendo mais de 105 mil. Então, assim, eu tenho preocupação zero e eu tenho muito para investir ainda. Só que, porém, o que que acontece? Se a gente pode, né, orar, né, amenizar aquilo ali, a gente pode, né, pegando experiência. Se eu pudesse, eu faria tudo diferente, né, faria, com certeza. Mas foi bom ter vivido aquilo. Então, hoje, o que vai fazer um investidor, né, ter sucesso ou não é a paciência, né? Hoje eu estou vivendo também uma situação semelhante, né? Os ativos de tesouro direto, que eles estão com assimetria muito grande, né? O juro real ele está muito grande frente à dívida do país e o risco Brasil. Então hoje tem uma oportunidade muito grande, né, nesses ativos. Então enxergando essas oportunidades, né, eu tenho uma meta aqui de ter 600 mil reais em renda fixa. Se Deus me abençoar, eu quero ter o mais rápido possível, até o final do ano, né? Então, assim, eu tenho uma estratégia aqui eu tenho um título Renda Mais 2065, que eu tenho 217 mil investido nele, né? A minha meta é ter 300 mil em IPCA mais 7. Num possível cenário legal, daqui a 3 anos, se essa taxa ela cair, né, tiver um controle de gasto legal e cair para IPCA mais 3 ou mais 4, eu consigo ter 500% de rentabilidade tranquilamente, né? Se o cenário mudar um pouquinho, né, começar a ajustar a taxa e a taxa cair para IPCA mais 6, né, eu tenho IPCA mais 7, e cair para IPCA mais 6, os 300 mil reais que eu tenho nesse título, ele vira 600 mil, né? Só que se o inverso acontecer, se o Brasil piorar a situação dele muito grande e ele for para IPCA mais 8, né, no curto prazo, eu tenho uma desvalorização, né, de 120 mil reais. Ou seja, se a taxa cair 1%, eu tenho 100% de valorização, mas se a taxa subir muito, eu tenho menos de 40% de desvalorização, né? Então, se a taxa continuar muito alta e for para IPCA mais 8, que já aconteceu, que a última vez que, acho que nunca aconteceu IPCA mais 8, só chegou IPCA mais 7 e pouco em 2016. Mas se porventura acontecer IPCA mais 8, daqui a 3 anos eu ainda tenho uma rentabilidade positiva. E sem contar que eu posso estar aportando nesse período aí em IPCA mais 8. Por quê? Porque o risco ele é zero se você levar até o vencimento. E você precificar hoje IPCA mais 7, você está garantindo uma rentabilidade aí que poucos ativos conseguem, pouquíssimos, né? Um estudo fala que as ações do Ibovespa, somente 17% das ações conseguiu bater IPCA mais 4. Imagina então IPCA mais 7. Então, assim, eu quero fortalecer essa estratégia, só que com muita tranquilidade. Eu poderia muito bem, eu fiz até uma simulação aqui hoje, né? Eu preciso investir ainda, eu já vendi o PMLL, então, assim, eu estou vendendo um lucro ali, um pequeno lucro, vou aportar, então eu vou ter cerca de 240 mil, vamos supor, 240 mil, porque vai vir um aporte da semana, então está faltando 60 mil. Eu tenho alguns ativos ali que ele tem uma desvalorização pequena, de 5%, 4%. Então eu poderia vender ali na correria 3 fundos imobiliários ali para mim, né, tipo Gari 11, TRXF, TRBL. Eu acho que eu teria mais ou menos de prejuízo uns 3 mil só, para mim ter esses 60 mil, né? E eu poderia fazer isso na correria e aportar ali e já garantir logo que eu ia ter essa rentabilidade, já ter batido a minha meta de ter os 300 mil investido. Mas eu quero, né, ficar de forma racional e tranquila, eu não quero ter pressa, sair desesperado. Afinal, isso aqui é uma maratona muito grande. Então, assim, se as taxas vier a cair logo antes do prazo, tá tranquilo, vou fazer o quê? Eu vou diminuir o meu aporte e vou focar na minha Selic. Afinal, eu tenho 100 mil ainda para investir em Selic. Então, assim, hoje, né, o nosso segredo é a paciência. Ter paciência, você está numa situação ruim ali, espera, não cava mais o buraco. Então, assim, muita tranquilidade, né? Precisamos ter paciência. E se eu pudesse hoje, né, dar um conselho, é que yield, né, yield alto. Fuja de yield alto, né? Porque o mercado ele não é trouxa.
Se ele vê que um ativo ali, ele é um ativo bom, e está descontado e está com dividendo alto, essas três coisas não casam, né? Por quê? Porque o mercado ele vai corrigir, a cota sobe. Então, se a cota está descontada, é porque está acontecendo alguma coisa. Então, corra de dividendo alto, né? E paciência, muita paciência, né? Você fazendo isso aí e tendo um plano, você vai longe, com certeza. Você, no final, o que vai contar é aporte e consistência. Mas se você tiver paciência, você vai chegar muito mais rápido, né? Mas eu sei que dentro da imperfeição humana, isso aí é muito difícil. Beleza, pessoal? O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreva no canal, curta, compartilha, né? Vamos fazer essa comunidade crescer, trazer novos investidores, novos milionários, né? Mudar a realidade do nosso Brasil na medida que a gente pode, né? Ali dentro da nossa realidade, né? Fiquem todos com Deus. Fui.